Você se sente confortável em falar dos seus conflitos? Você sabe qual o seu lugar na sua família, no seu relacionamento, na sua vida? No episódio de hoje, no podcast, o nosso bate-papo é sobre constelação familiar. Vem com a gente! Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pontcast, o seu podcast sobre espiritualidade e autoconhecimento com leveza e bom humor, comigo, Flávia Andréia Vidor, e com ele, Maurício Preto. É isso mesmo, galera. Aproveita no YouTube, tá pelo YouTube? Já te inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro dos novos conteúdos. Spotify, como eu falei, a gente tá por lá. TikTok, Instagram. Aproveita, no Instagram nos segue, comenta, manda temas. Sabe por quê? Porque a gente está nessa parceria nobre para trazer, despertar de consciência para as pessoas, elevar, né? E despertar mentes e corações. Por que não, Flaviette? Porque sim, né? Vamos lá, vamos lá. O Pontcast tem o oferecimento de JC Manutenções Elétricas Limitada, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e Caxias do Sul em empreendimentos corporativos e residenciais. E na hora de importar ou exportar, conte com os experts em comércio exterior, conte com a Eficienza Negócios Internacionais. Vamos apresentar o nosso convidado, então. Maurício Preto, saber que aos 11 anos, gente, vocês sabiam que aos 11 anos, em conversa com a irmã, ele disse que queria ser psicólogo? Ele escolheu a psicologia porque ele queria ajudar as pessoas. Na sua primeira constelação, o nosso convidado descobriu algo sobre pertencimento e sistema familiar. E então, aconteceu uma mudança. Uma grande transformação, como ele mesmo diz, desenvolvi uma percepção consciente das leis sistêmicas, das leis do amor na minha vida. A constelação familiar desenvolve a percepção da consciência, e a consciência conversa conosco através de uma sensação de culpa e peso, de leveza e inocência. Na vida do Paulo Pimon, a constelação impactou na sua ascensão profissional, no seu trabalho como psicólogo. Seja bem-vindo, Paulo Pimon! Pimon, queridão, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, né, com aquilo que eu ganhei de experiência ao longo do tempo. E eu espero que esse podcast possa alcançar muitas pessoas e ajudar nesse caminho de ampliação de consciência. Muito bem, muito obrigada. É uma das nossas missões, ampliar consciências, né, e tocar corações para as pessoas poderem, né, dentro do seu tempo, do seu despertar, utilizando essa palavra, ascender um degrau, né? 1, 2, 3 e crescer e ficar, vamos dizer assim, mais conectado com o seu desenvolvimento. E, Pimon, o que é constelação familiar e o que não é constelação familiar? Pergunta, eu gostei dessa pergunta, porque, por incrível que pareça, eu fui aluno do próprio criador das constelações familiares, né, o Bert Hellinger. Em 2016, quando ele esteve no Brasil, ele disse: a maior parte daquilo que se chama constelação familiar hoje em dia é pura bosta. Olha, caramba! Então é muito importante essa pergunta, né? No momento que a gente vê sempre, né, tudo na vida tem o seu positivo e o seu negativo. Então a gente viu uma explosão das constelações familiares, né? Principalmente ali a partir de 2017. Uhum. Né, a partir de 2017, e com essa explosão, digamos assim, das constelações familiares, surge tudo quanto é tipo de coisa que se diz ser constelação familiar, né? Mas vamos tentar esclarecer um pouco bem rapidinho. A constelação familiar se iniciou, e é muito importante isso, se iniciou com um alemão chamado Bert Hellinger. Ele viveu até 2, 3 anos atrás, onde ele foi um padre católico na sua juventude, foi missionário e diretor de escolas na África do Sul,
e lá ele conheceu uma abordagem das psicoterapias, da psicodinâmica de grupos, e começou a empreender um caminho de conhecimento através das diferentes abordagens terapêuticas. E à medida que ele foi colocando o que ele aprendia em prática, foi surgindo aquilo que hoje nós chamamos de constelação familiar. Então é impossível falar de constelação familiar sem estar totalmente atrelado à vida, à experiência e à jornada desse homem. Apesar de que, claro, hoje a constelação familiar é algo que vai muito além do próprio Bert Hellinger. Nós mesmos inovamos com a constelação familiar. Por exemplo, eu fui o responsável por iniciar as constelações familiares, oficinas de constelação familiar dentro da Vara Criminal da Justiça Federal. É verdade, né, que isso aconteceu. Nós continuamos inovando muito com as constelações familiares, mas ao mesmo tempo, para muitos se perde a ancoragem, digamos assim, desse trabalho na pessoa do Hellinger, na jornada que ele trilhou e os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, a constelação familiar é um caminho de ampliação de consciência. Na sua origem, a expressão Familienaufstellung, ela tem um significado em alemão que quer dizer colocar em ordem a família. Então, sempre que nós atuamos com a constelação familiar, nós temos, digamos assim, esse objetivo de colocar em ordem o sistema familiar. No sistema familiar acontecem muitas coisas, traumas, dificuldades, conflitos, que muitas vezes fazem que as pessoas assumam uma função diferente da sua. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O pai se ausenta do convívio familiar, seja por qual questão for. O filho, menino, ele assume esse lugar de pai. Ele assume o lugar de parceiro da mãe, de dar apoio emocional para a mãe, de muitas vezes até colocar em ordem os seus irmãos, entendeu? E aí ele assume um lugar que não é dele. E isso começa a bagunçar, digamos assim, todo o sistema familiar e a estrutura psíquica de todos nós. Porque a estrutura psíquica que nós temos, ela é fundamentada nas nossas experiências, em primeiro lugar, no sistema familiar. Sim. Né? Como a gente diz na psicologia sistêmica, que é diferente da constelação familiar sistêmica, a família é como um caldeirão que nos forma, digamos assim, né? Então, se alguém cresce num lugar que não é o seu dentro do sistema familiar, ele cresce, digamos assim, bagunçado internamente. E essa bagunça interna, ela pode se expressar em dificuldades nos relacionamentos amorosos, na relação com o dinheiro, na relação com o trabalho, na relação com a saúde, em diversas áreas da vida. Paulo, tu fala no teu podcast que tu fez uma constelação familiar e que aconteceu todo um processo onde tu vivenciou o fortalecimento e também o pertencimento através da constelação. Tu pode compartilhar um pouco com a gente como foi esse momento para ti? Posso. É bastante profundo. Eu tenho muito claro a imagem da primeira constelação que eu fiz, onde eu percebia claramente que eu estava tentando tomar o lugar do meu pai na família. Essa é uma história muito clássica. Eu estava tentando chamar a atenção do meu pai. Meu pai é uma pessoa, né? Ele é vivo até hoje, com 86 anos, e ele sofreu de depressão a maior parte da vida. A depressão, apesar dele ser um pai presente, a depressão deixava ele emocionalmente distante. E eu assumi, digamos assim, o papel de atender afetivamente às necessidades da minha mãe. E eu estava o tempo inteiro, a constelação me mostrou que eu estava o tempo inteiro tentando chamar meu pai de volta.
né, para dentro do sistema familiar. E não é que ele não estivesse ali fisicamente, mas tu entende que existe um ambiente oculto, invisível, dentro desse sistema, né? Um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, ele cunhou uma expressão chamada campo morfogenético. Eu ia te pedir para falar sobre o campo. Uma teoria que fala que o ambiente dos relacionamentos, ele cria como um campo de informação, né? Os campos nós conhecemos muito bem, os campos magnéticos, por exemplo. A gente, quando era pequeno, a gente brincava com os ímãs, não é? Sim. Então, os ímãs em si, a gente não consegue ver a informação que eles carregam, mas é só aproximar um ímã do outro que a gente vê os efeitos disso, né? Ou se atrai, ou se repele. É isso aí. Porque eles estão dentro de um campo de informação que nós chamamos polaridade, né? Mas dentro de todos os relacionamentos, dentro de todos os grupos, existe um campo de informação que influencia a forma da gente agir, a forma da gente sentir, a forma da gente se comportar. Então, esse era um ambiente que eu vivia. E é interessante porque eu levei o tema da minha primeira constelação foi que eu tinha um trabalho como psicólogo e eu tinha uma rede de relacionamentos e de indicações, mas os clientes não chegavam para mim. E com isso, claro, acarretava problemas financeiros na minha vida. E quando eu fiz essa constelação, o que a gente percebe? A gente percebe que, às vezes, a pessoa quer muito algo, mas na alma, a alma da pessoa está ocupada com algum problema do sistema familiar de origem. Sim. Então, essa dedicação, essa ocupação da alma nesse sofrimento impede ela de estar disponível para aquilo que ela quer, seja um relacionamento amoroso, seja o sucesso profissional, seja o que for na sua vida. E a minha alma estava tentando resolver essas questões do sistema familiar, do meu sistema familiar. E foi impressionante. Por isso que eu abracei logo de cara as constelações familiares, porque um mês depois da minha primeira constelação, eu já estava faturando o dobro do que eu faturava antes com o meu trabalho. Mas, Paulo, foi muito... Perdão, Mal. Imagina, foi muito rápido o teu processo, né? Foi. A tua consciência foi, assim, muito ágil. As coisas aconteceram porque, às vezes, eu já fiz algumas constelações. E tem muitas coisas que eu ainda estou patinando. Mas claro que tem muito da minha criança ainda nisso. Eu acho que tem um processo, todos têm um processo de aprendizagem diferente de outros, né? Até porque sempre um lado pega mais que o outro. E pegando um gancho do próprio Paulo a respeito de como tem homens que tomam o lugar dos seus pais. O meu irmão, inclusive, né, uma situação dessas, e não só ele, como tantas outras famílias que, devido a essa ausência até do pai de trabalhar demais, de não ter tempo, o filho, algum deles, toma esse espaço do pai. Tem muito isso, né, Pimon? Cara, eu acho que por isso que eu desenvolvi o trabalho que eu faço com homens hoje, porque eu tenho um propósito de vida de ajudar os homens a reencontrar o seu lugar dentro do sistema familiar. Nós vemos que existe um movimento que eu aponto para o início da Revolução Industrial, que há um movimento de afastamento da figura paterna do seio da família. Hoje a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Só os efeitos disso, né? É muito claro, por exemplo, a gente vê no sistema familiar que é muito mais, entre aspas, muito mais fácil o homem deixar a sua família do que a mulher deixar a família, Quantos casais vocês conhecem que se separaram e o pai ficou com as crianças? Raros casos, muito poucos, né? Não, é muito difícil. Raro. E a gente, eu digo assim, que psiquicamente falando, talvez seja a principal doença, dor, patologia que a gente vive no mundo atual, é a ausência da figura paterna. Tanto que isso fere tanto a alma do homem como a alma da mulher. Só que eu tomei como propósito
principalmente ajudar os homens a curar essa ferida e poder resgatar esse lugar para que nas próximas gerações a gente tenha crianças de gerações diferentes, né? Não é à toa que a gente fala tanto, né, gente? Na mídia, muitas vezes fala, né? Essa geração de fracos, essa geração de mimimi, essa geração e tal, não sei o quê. O que tem acontecido? Primeiro, lá na Revolução Industrial, nós tiramos principalmente os homens de casa para enfiar dentro das fábricas, dos escritórios. É claro que as mulheres e as crianças no começo também iam para as fábricas, tá? Mas principalmente o que se perpetuou foi o homem. Foi lá que ele se tornou esse tipo de provedor que se fala tanto sobre, né, que o homem tem que ser provedor. Esse tipo de coisa se estabeleceu com a Revolução Industrial, que o homem se transformou no pagador de boleto, digamos assim. Então, ele fica longe da família 12, 14 horas por dia, enquanto nas sociedades pré-industriais, a gente tinha um convívio intenso do pai com a família. Os filhos aprendiam o mesmo ofício do pai. Na agricultura até hoje, não é, gente? Tu vê as famílias na agricultura, os filhos mal estão andando, já estão lá ajudando na lavoura junto com o pai, tem um convívio intenso. Mas a sociedade industrial urbana afastou o pai do sistema familiar e isso gera diversos efeitos e diversas patologias. E eu tenho uma pergunta para seguir nesse assunto. A gente tem muito dentro do homem, né, como a gente está comentando agora, dessa geração e de outras gerações, e principalmente dessa geração anterior à nossa, vamos dizer, né, dos nossos pais, e pegou um pouquinho de nós, em que o homem forte é aquele que não transforma nenhum tipo de expressão em sentimento, não chora, é o homem muro, é o homem, né, que ele não pode expressar isso. Paulo, tu vê como o homem mostrando a força dele através de si, mostrando os seus sentimentos, chorando, isso é um homem forte, muito antes, pelo contrário, do que aquele homem que não expressa nada e que é um muro e não abraça a família e diz que ele também tem as dificuldades, as fraquezas, né, dentro da família. Dentro disso, dentro disso, eu acho que tanto o homem quanto a mulher vem de algumas coisas. A menina é ensinada a sentar direitinho, perninha fechada. A menina é ensinada a limpar a casa, a brincar de boneca, a fazer algumas coisas, a ser perfeita. O menino tem que ser corajoso, tem que ser macho. Não pode sentir raiva, não. E esse macho é o não chorar, né? Não. É o não expressar sentimentos. Eu falei não sentir raiva, não, mas ter raiva, tem que ir pra cima, né? Então, acho que está muito relacionado às emoções, né? A raiva, por exemplo, é uma emoção muito aceitável que o homem tenha e expresse. Isso. Então, não são todas as emoções. A raiva é uma emoção que é muito, entre aspas, aceitável para o homem ter e expressar. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque tem algumas ideologias aí que criam um ambiente de que o homem precisa chorar, precisa expressar as emoções, mas não é que o homem não tenha que expressar suas emoções. Todos nós, homens, sabemos que nós temos emoções. Mas muitas vezes falar que a gente precisa expressar sem antes nem ter um trabalho de ajudar os homens a entrar em contato com as suas emoções, a se conhecer, né? Tem todo um trabalho de autoconhecimento para ser feito. E é muito legal isso que vocês trazem, de que tanto homens como mulheres, em vários aspectos, cresceram num ambiente repressor. Sim, é punição, né? Ou recompensa. Por exemplo, a mulher ela cresceu num ambiente repressor da sexualidade, enquanto o homem cresceu num ambiente mais repressor em relação às suas emoções. Certo? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: ocorreu todo esse movimento de, sabe, aquela figura John Wayne, né? Clássico. Totalmente frio e
e forte, frio e calculista, digamos assim, da década de 50, começou a partir dali, década de 60, 70, um grande apelo para que os homens fossem mais sensíveis, para que os homens entrassem em contato com o seu feminino. E que até certo ponto eu concordo que o feminino no homem, digamos assim, é uma parte importante da sua psique, é um recurso necessário que ele conheça e desenvolva. Mas nesse caminho, junto com a ausência da figura paterna, toda essa transformação, junto com a ausência da figura paterna, o homem, o menino, digamos assim, se desenvolvendo, ficou sem uma referência. Aí é que está. A única referência que ele tinha eram outros pares, outros amigos da mesma idade que não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. No mesmo barco que ele, vamos dizer assim, né? A figura do mentor, a figura do pai, que é, em primeiro lugar, um mentor que ajuda o menino a regular suas emoções, a lidar com a sua agressividade, a sua testosterona, se ausentou. Então, o menino acabou sendo criado num ambiente que dizia que ele precisava ser mais feminino e criado num ambiente onde a mãe é a única referência. Então, ele vai ser criado num ambiente onde a mãe diz para ele o que é ser homem. Gente, eu sei que choca quando eu falo isso para as pessoas, mas o que é que uma mulher sabe sobre ser homem? Eu sei que quando eu falo isso eu choco as pessoas. A mulher não tem a mínima ideia o que é ter essa quantidade de testosterona circulando pelas veias. Ter a força dessa força agressiva que nós temos dentro de nós, que precisa ser moldada, direcionada, regulada para produzir algo bom na sociedade. A mulher não sabe. O que a mulher sabe? E o que ela leva para o menino, então? A mãe. Não estou dizendo, a culpa é sempre da mãe, né, Paulo? Tem muita gente que diz isso. Não é, a culpa maior é a ausência do pai. Mas quando tem a mãe tenta fazer o melhor dela. Só que muitas vezes o que ela tem? Ela tem uma frustração enorme com o pai do menino. E ela cria ele para ser tudo que o pai dele não é. Então a referência que ele cria, ele é criado dentro de um espaço onde a referência dele é de maneira nenhuma seja como seu pai. E é acusado ainda, quando ele faz algo de errado, ela aponta o dedo e diz igualzinho ao seu pai. Então, o único ponto de referência dele, que é o pai, que está, na verdade, ausente, é considerado como a expressão exata do mal. Do que não deve ser feito, né? Só que todos nós temos dentro de nós uma verdade da alma. Nós somos fruto desse material masculino, pai. Se a gente não nos é dada a chance ou a permissão de amar esse pai, de reconectar, de reconstruir esse relacionamento com ele, nós para sempre vamos ficar perdidos na nossa identidade como homem. Porque a gente não consegue encontrar nossa identidade como homem no olhar da mãe e no olhar do feminino. E esses meninos criados no ambiente feminino, o que acontece com eles? Eu não estou jogando de novo, gente, eu sei que pode chocar e vai ter gente que vai distorcer o que eu estou falando, eu sei, mas eu não estou jogando a culpa nas mulheres. As mulheres e as mães fazem tudo e mais um pouco, tanto que elas estão exaustas, cansadas por ter que dar conta de tudo e mais um pouco. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a população carcerária, eu trabalhei bastante tempo lá, o que a gente vê? 80% homens que foram criados sem a figura paterna. Porque o pai traz uma presença de ordem dentro da casa, de respeito à autoridade que a mãe nunca consegue. Tem um nível de autoridade, de respeito, que parece que a mãe não consegue ensinar ao filho. Por mais que ela seja rígida, dura e tal, o filho não consegue.
E a sensação que dá, Paulo, até, perdão, né, mas a sensação que dá é que, por exemplo, meu pai foi muito ausente em alguns momentos, e a mãe, ela é muito amiga do filho, né? Porque existe dentro, a gente sabe disso, que a mãe geralmente se dá muito bem com o filho e a menina se dá muito bem com o pai. Existe isso, né? Então, quando a gente tá junto, né, nesse momento parece que quando é a mãe, não... Mas eu lembro do meu pai que ele me dava uma olhada e eu já parava e ficava quietinho. E a única vez que eu tentei enfrentá-lo, ele me puxou a orelha, que eu nunca mais esqueci, eu não sabia que a orelha tinha ossos, porque eu ouvi um clac, daí eu disse, nunca mais. Às vezes acho que tem uma inversão de papéis na nossa sociedade que é bastante complicada. Porque, Paulo, pessoas que, por exemplo, foram criadas em contextos violentos, tá? Que acabam normalizando esse tipo de postura. Existe um lugar para o entendimento de uma mãe narcisista e um pai abusador? Uma pessoa que vai constelar, por exemplo, o que é essencial compreender numa relação assim? Olha, a constelação, ela sempre traz para nós a cura através do amor. O amor é a única coisa que cura, no mais profundo da alma. E como que eu desenvolvo um olhar de amor em direção a um pai violento, a uma mãe, né? Eu nem gosto desses rótulos, né? Mas uma mãe egoísta, sei lá, uma mãe ausente também. Existem mães que são ausentes, né? Negligentes também. Como que eu faço para retornar? E aí que a constelação familiar mostra um grande diferencial, sabe, gente? De uma forma muito profunda. E eu fico sempre impressionado como é rápido, sabe? Porque o que acontece? A constelação familiar vai dar para a gente um olhar para aquilo que aconteceu na família de origem do pai. O que levou esse pai a se tornar um homem violento? Aonde que está a causa, a raiz dessa violência dentro desse sistema familiar? Digamos assim, eu tiro a perspectiva de agressor pai, vítima filho e me liberto dessa relação pessoal, assim, olho para um contexto maior. E aí eu consigo olhar com amorosidade para esse pai violento, para essa mãe narcisista, porque eu tenho uma compreensão de algo muito maior da raiz, do trauma, da dificuldade. Tem coisas que nossos antepassados atravessaram, que a gente, agora o Rio Grande do Sul viveu uma grande tragédia. Sim. Né? Que a gente vai ver repercutindo em muitas gerações. Muitas gerações. Nossos antepassados passaram por questões profundamente traumáticas e não tiveram, talvez, a chance que a gente tem hoje, por exemplo, através de um podcast como o de vocês, de ter acesso a um conhecimento que nos ajude a lidar com os traumas e dificuldades da vida. Então, eles tiveram que engolir seco e tocar em frente porque estava em jogo a sobrevivência. Quando numa constelação familiar vem à tona essa visão desse algo maior por trás do comportamento do meu pai, cara, é lindo demais ver isso, porque nasce de volta o amor, sabe? Nasce de volta a compaixão, nasce de volta até surge o afeto por esse pai que eu odiei a vida inteira, por essa mãe que eu odiei a vida inteira. Sabe, é lindo demais ver. Eu acredito que realmente não existe outro caminho de cura a não ser o amor. E a constelação familiar ajuda dessa forma. O filme Castelo de Vidro fala muito, acho que é Castelo de Vidro, é muito legal, bem interessante, fala sobre essa relação entre filha e pai. O pai é completamente doido, né? Doido assim na nossa visão, assim, mas é bem interessante. O Paulo... O Bert Hellinger, ele dizia que o papel da vítima
É a mais refinada forma de vingança. Às vezes existe, sim, uma busca inconsciente pela vingança. Mas o que tu pensa, com todas as pessoas que tu já atendeu, já, enfim, convive, a respeito da palavra culpa? Ai, tu não tem culpa. Ai, tu tem culpa. A culpa. É um peso pesada, que é largado no colo, e aí Nossa, a gente, o que faz com a culpa, se fosse um fardo, né? Largou, a culpa é tua, se vira, e agora? Não, acaba o... Tem diversas camadas aqui a respeito disso, diversos ângulos para olhar. A primeira coisa que me veio quando você faz essa pergunta, veio uma frase de um constelador maravilhoso. Se vocês tiverem um dia, eu recomendo que vocês entrevistem ele, um carioca chamado... Ai, caramba, acabou de me fugir o nome dele. Daquela escapadinha. Já trago de volta. Mas tem uma frase num livro dele que ele diz assim: culpa e inocência pertencem às crianças. Aos adultos cabem as responsabilidades. Né? Então, quando a gente está nesse jogo de apontar o dedo e culpar algo ou alguém, ou até culpar nós mesmos, no sentido de que eu coloco 100%, a culpa leva a esse sentimento de vitimismo, esse sentimento de, sabe, a gente consegue até entrar num processo de culpa interna que nos faz sentir dó de nós mesmos. Já viram? Já passaram por isso alguma vez? Se vitimizar, né? Também. Se vitimizar. Qual é a solução que a constelação familiar? Não é só a constelação familiar. Antes da constelação familiar veio a visão sistêmica, né? A teoria sistêmica. O que essa teoria sistêmica traz de tão transformador? É um olhar para todos os acontecimentos. Eles têm um contexto muito maior. Tem diversas influências para que aquilo acontecesse. Se eu ignoro isso tudo e digo, coitadinho de mim, eu tenho um negócio aqui dentro de mim que me faz gastar muito toda vez que eu vou, ou jogar fora toda vez que eu entrar em maus negócios e tal. Eu sou, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Então, muitas vezes eu uso o TDAH como desculpa. Sempre tem uma bengala, né? Eu digo assim, a culpa é minha, eu jogo aonde eu quiser. Essa é boa. Então quando eu estou na culpa, eu abandono a responsabilidade de fazer algo com isso. Como que eu faço para sair da culpa? Eu vejo que para determinada coisa acontecer, tiveram diversos fatores. Eu não aponto para um lugar só. Muitas vezes na culpa eu estou apontando para um lugar só. E eu não vejo o contexto. Por exemplo, numa relação amorosa, num casamento, tudo o que acontece ali dentro é um conjunto de situações e responsabilidades que todos contribuem. Quando a gente está na culpa, a gente está foi você que errou, você está errado e eu estou certo. Foi você que errou, o problema é seu. Não, tudo que acontece em uma relação teve contribuição de ambas as partes. Talvez não foi 50-50. Como dizem, né? 50 teu, 50 meu. Não, por exemplo, no caso de uma traição, né? No caso de uma traição, vai colocar 50-50, totalmente injusto com a pessoa que foi traída. Mas é necessário que a pessoa que foi traída também assuma parte da responsabilidade. Nem que seja pela sua ingenuidade de não ter visto que estavam se afastando. Entendeu? Mas jogar a culpa apenas na conta daquele que traiu, não tem crescimento nenhum. Tem um outro constelador que eu gosto muito que diz o seguinte: cara, se você encontrar numa situação 1%
1% de culpa sua, se agarre àquilo ali. Porque aquilo ali vai te levar à responsabilidade. A responsabilidade é qual é a habilidade de resposta que eu vou dar a isso. Qual é a mudança que eu vou fazer agora na minha vida. Porque enquanto eu sou apenas vítima, eu não tenho que mudar nada. O errado é o outro, foi a pessoa que me traiu, o problema é o mau caráter dele ou o mau caráter dela, eu sou apenas vítima aqui. Se eu sou apenas vítima, eu não tenho que mudar nada, eu estou no lado certo, eu sou inocente, no final das contas. E a inocência não traz movimento de mudança. A inocência não traz movimento de crescimento. Eu fico do jeito que eu estou. Encontrei um culpado para depositar toda a responsabilidade. E eu fico exatamente bem do jeito que eu estou. E a constelação familiar, né? A vítima a vítima é arrogante, percebe? Sim. A vítima é arrogante. Quando ela se considera, se alguém se considera 100% vítima em uma situação, ela está numa posição arrogante. É por isso que, muitas vezes, o Bert Hellinger batia muito nas vítimas, sabe? Nessa postura de vítima. Nessa postura de vítima. De acreditar que o outro é o culpado. E o evitar conflitos. Eu prefiro não falar sobre isso. Eu vou evitar conflito. Eu acho que é a mesma situação de vítima. É, igual. Porque quer fugir de enfrentar o seu... Né, é emocionalmente saudável. A sua dor para ascender um degrau e dizer, não, perfeito, é minha culpa e eu vou melhorar isso. Ou, enfim, né? Eu também tenho responsabilidade, porque eu acho que a responsabilidade é mais leve do que culpa. Culpa parece aquele, sei lá, um saco de 50 quilos no colo para mais. Mas, né, a responsabilidade também é minha, tá tudo certo, eu errei e a partir de agora eu sei que o caminho não é mais por ali, né, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, mas é melhorar e, enfim, subir, ascendi, aprendi através dessa dor, né, vamos dizer assim. Conviver bem com as nossas sombras e a nossa luzinha. Exato, porque para ir para o confronto e dividir a responsabilidade pelo que aconteceu, requer que eu saia da postura de inocente, vítima, e arrisque uma parte de mim me identificar como culpado, como vilão e como agressor também. Por exemplo, eu trabalhei um tempo na vara familiar, na vara de família, né, que tinha muitos casos de agressão, de violência familiar. O que eu percebi? Que a vítima de violência doméstica, ela é a primeira agressora. Ela ou ele é o primeiro agressor. A vítima de violência doméstica é aquela que agride verbalmente, psicologicamente. O outro aguenta, chega uma hora que explode. Só que é ele ou ela que age com violência que vai para a cadeia. A outra pessoa, não. Não existem culpados e vítimas. Mas isso, só o pessoal, só o público do Pontecast que tem consciência suficiente para ouvir isso. A maior parte da população, quando eu falo isso, me apedreja. Mas a realidade em relacionamentos, a gente nota que o que está mais fragilizado, geralmente por alguma situação, vai ficar insatisfeito e provavelmente, né, ou na grande maioria dos momentos, vai agredir de alguma forma verbal. E sempre uma pessoa é mais passiva que a outra, mais tranquila a princípio, engole mais, como a gente diz, né? recebe aquela informação até que acontece a tal da explosão e essa pessoa não consegue, talvez não tenha a habilidade, essa que explode de repente, em trazer para fora e dizer, não, calma, peraí. Conversar, pôr para fora e conversar de uma forma mais equilibrada. Né? Ela não tem essa habilidade e acaba explodindo. E aí, muitas vezes, o agressor, né, nos casos de violência, acaba sendo, na maior parte das vezes, o homem. E aí eu volto na nossa conversa.
Esse homem, ele cresceu em qual ambiente? Às vezes é um ambiente onde ele tinha um pai violento e ele perpetua o mesmo comportamento, mas às vezes não. Às vezes ele veio de uma criação onde o masculino dele foi reprimido. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser sensível, você tem que tratar bem as mulheres e evitar de qualquer forma os conflitos e as brigas, e ele aí tem que reprimir todo esse masculino dentro dele. Ele nunca é ensinado a colocar essa agressividade natural, porque eu digo, a principal recurso do masculino é a sua agressividade. Agora, a agressividade não é igual à violência. A violência, na verdade, é resultado da repressão da agressividade. E qual a melhor forma? Agressividade. Qual a melhor forma de deixar essa agressividade vir à tona? A melhor forma existe. Eu ensino os homens através dos meus workshops, minhas imersões. Eu ensino os homens, principalmente, né, que a agressividade tem duas funções básicas na nossa vida. A primeira função da agressividade é o que eu chamo de posicionamento. É o sistema de defesa. É a proteção, sabe? Como que eu utilizo a agressividade de forma muito saudável? Quando eu aprendo a dizer não. O primeiro nível de uma agressividade saudável é saber impor limites para as demandas externas. Quando uma mulher aponta o dedo na cara do homem e diz, tu és um fraco, tu és passivo demais, tu não faz as coisas que eu mando, existe no homem uma necessidade de colocar a sua agressividade a ponto de dizer, eu não vou ficar num relacionamento onde eu sou sempre diminuído, onde eu sou sempre humilhado. E, gente, é impressionante a quantidade de homens que têm chegado até mim que se sentem completamente humilhados no relacionamento. Parecia que esse era o lugar das mulheres, que as mulheres reclamavam de opressão antes, né? Parece que os homens estão nesse lugar hoje. Né? Então, o que acontece? O primeiro nível que eu chamo de uma agressividade saudável é a sua capacidade de dizer não para demandas externas. Criar um espaço limite da sua psique, da sua responsabilidade, do seu escopo de responsabilidade. Eu digo para eles, você precisa definir que tipo de pai você quer ser para os seus filhos. Que tipo de marido você quer ser para a sua mulher. Esse trabalho é um trabalho profundo, viu, gente? Que não é fácil, de autoconhecimento. Para que eu possa, na hora que eu sou cobrado da minha mulher, e as mulheres sabem cobrar bastante, muito bem, né? A hora que eu sou cobrado da minha mulher, eu dizer, olha, esse não é o tipo de marido que eu me propus a ser. Esse não é se a minha mulher cobra que eu tenha mais tempo com os meus filhos. Espera aí. Eu já estabeleci que tipo de pai que eu vou ser. Eu costumo compartilhar essa história. Né? Uma das coisas que eu sempre defini para mim que eu queria ser um pai presente. Só que eu gosto demais do meu trabalho e eu tenho uma paixão enorme por fazer aquilo que eu faço. Daí eu defini uma rotina, onde todo dia eu vou lá, eu acordo os meus filhos, eu ajudo eles a se trocar, se arrumar, tomar café da manhã e eu levo eles para a escola todo dia. Eu não estou lá toda noite. Tem muitos finais de semana que eu estou trabalhando, que eu estou viajando. Mas na rotina deles, eles têm o pai ali. Né? Esse é o que eu defini sobre ser um pai presente. Não importa se a minha mulher não concorda com isso. Não importa se o querido Marcos Pianges, né? Que é maravilhoso, é meu amigo de adolescência. Sabia que a gente tem uma banda junto? Declaração. Foi meu colega, trabalhei um tempo na RBS, na Atlântida, também é um queridaço, me dou muito bem com ele. Né? Foi nosso colega, isso aí. Tava na época também, Flavinha? Tava na época também. Posso mostrar uma foto minha numa banda junto com ele, não? Deveria, eu acho legal. Cara. Coloca, pode sim, por favor. Tu envia pra gente depois, a gente vai colocar aqui. Nós dois com 18 anos tocando num bar na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. Olha que maravilha que demais, isso, cara. Hein? Poxa! Com todo respeito, adoro o trabalho dele. Mas nem é o Marcos Pianges que vai me dizer quem eu devo ser enquanto pai.
Eu preciso definir isso por mim mesmo. E toda vez que eu receber qualquer ataque, eu tenho que ter um sistema de defesa bem postado para dizer, opa, peraí. Porque muitas vezes a agressividade descontrolada e a violência vem por quê? Porque o meu sistema de defesa estava fraco e uma flecha entrou. Eu não estava sendo o homem que eu defini que eu queria ser nesse aspecto. Alguém veio e tocou na ferida. Aí eu explodo. Porque eu não estava sendo verdadeiro com aquilo que eu defini como valor, como princípio e como conduta para mim. Então alguém vem e toca na minha ferida. Aí eu explodo agressiva, com violência. O segundo aspecto de uma agressividade, porque tu me perguntou, né, o como. Então eu estou respondendo aqui, estou entregando nessa live aquilo que é a essência do meu trabalho, hein, gente. Muitas vezes isso é necessário toda uma jornada para... Não, acredito que muitos homens vão te procurar depois dessa live para serem homens melhores. Com certeza. Sacanagem falar isso, né? Mas eu falo. Não, mas O segundo aspecto de uma agressividade saudável é a força da expansão, que eu digo. Quando um homem tem um propósito definido daquilo que ele quer construir no mundo, do legado que ele quer deixar, da função, da missão que ele quer abraçar, dos problemas da comunidade, da sociedade que ele quer resolver, se ele não tem essa noção muito clara, ele fica meio perdido com o guerreiro da expansão. Eu chamo de guerreiro do posicionamento e o guerreiro da expansão, sabe? Tem uma parte dentro de todos nós que vem dessa agressividade natural, que é o desejo de lutar grandes batalhas. Todo homem tem isso, tem o desejo de desbravar um novo território, de cruzar oceanos e descobrir um novo continente. Isso corre nas nossas veias, isso vibra dentro de cada célula de um corpo de um homem. Só que nem sempre os homens têm consciência disso. Então, eles viram um pagador de boleto, fazendo um trabalho para pagar as contas, nunca encontram um propósito de vida para direcionar essa sua agressividade, para construir algo de bom na sociedade. Cada um de nós, gente, todo mundo, todos vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês já ouviram isso, mas não é clichê. Todos nós fomos, de alguma forma, trazidos para essa existência com um propósito. Eu tenho algo que eu faço, tem tantos outros homens que trabalham com homens aí. Tem pessoas fantásticas, mas ninguém faz do jeito que eu faço. Porque o trabalho que eu faço é baseado na minha história, nas minhas habilidades como pessoa, e eu tenho algo único para entregar para as pessoas e para contribuir para a sociedade e para o mundo. Se eu não tenho isso claro e não coloco toda a minha energia voltada para isso, a minha agressividade natural fica estocada, reprimida, e alguém tocou na minha ferida, eu vou explodir. Então, atenção, homens que só pagam boletos, procurem o Paulo, e homens que não pagam boleto e nem pensão também. Não procurem, porque daí não vão pagar o boleto do curso, por favor, né? Não, mas ele vai transformar a vida deles, ele vai dar um novo direcionamento. Mas isso é verdade. Porque às vezes nem todo mundo tem oportunidade de conseguir transformar a sua vida e está tão acomodado ali naquele quentinho, naquele confortável, que não quer sair do quentinho e do confortável, mesmo que isso seja merda. Mas é o mais difícil fazer como disse o Paulo, né? Ele sabe todo esse posicionamento e o pai que ele quer saber, né? Que ele quer ser, através do quê? De toda a vivência, o estudo e o autoconhecimento que ele tem, que ele quer entregar o melhor dentro dessa vivência que ele nos trouxe agora. Sim, né? sim. E aí esse que está no quentinho, no fofo, não sei o que lá é só o culpado, é só, né? Não paga o boleto, o culpado do boleto não ter chego, o culpado de não pagar o boleto, e porque eu não tenho dinheiro para o boleto, enfim, daí o culpado é o boleto. Mas falando de constelação familiar, a gente é a soma dos sistemas que são dois.
a mulher e o homem. E a gente tem um sistema familiar que vem dos nossos antepassados. E isso traz muito, por exemplo, né, trazendo para o homem lá. O meu pai... Por que tu tá trazendo tudo pro homem, Maurício Preto? Olha a agressividade. Olha a agressividade. Não, isso é cobrança, né, Paulo? Vamos lá. Isso é cobrança, não é agressividade. Tudo pro homem, cara. Não, mas isso, calma. Isso hoje, calma que nós vamos chegar ao ponto. Eu tô super calma. Ela tá afiada, eu não tô entendendo isso. E um exemplo, né, que o homem, né, um exemplo de não receber um abraço, né, do seu pai na época antiga, eles não expressavam com um abraço no seu filho, né, e não só isso, a própria que é mais ou menos, né, e então eu quero dizer, e a mulher também tem um papel lá de antigamente, eu quero trazer agora para o conjunto, o casal, que tem um projeto muito bacana que o Paulo faz, né, com a sua esposa, que é muito legal, que eu acompanho seguidas vezes, então trazer para o casal agora isso, né, que são dois sistemas, e somos o resultado do masculino e do feminino, todos nós. Todos nós somos, né, a união. De uma forma mais holística, digamos assim, tudo no universo existe na fusão do masculino e do feminino, né? Não é à toa que também nós somos a fusão de um homem ou de uma mulher. Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir, que muitas pessoas confundem masculino com homem, feminino com mulher. A gente até usa em alguns aspectos didaticamente, mas a gente sabe que o masculino e o feminino habitam dentro do homem e dentro da mulher. Em tudo que existe no universo habitam essas duas forças, digamos assim, né? Esses dois recursos, tudo que existe. E nós somos assim como seres humanos também, né? Então, só que o que acontece? A mulher, ela carrega de uma forma arquetípica até a expressão do feminino. Ela é o espelho, digamos assim, do feminino. Enquanto o homem carrega em si a força arquetípica. Alguns chamam de masculino sagrado, de feminino sagrado e tal. Essas forças que atuam. Então, quando eu olho para dentro de mim, as principais características femininas minhas vieram a partir da minha mãe. As maiores características masculinas minhas vieram a partir do meu pai. E como eu tive uma presença materna massiva, então eu sou um homem, por exemplo, eu sou um homem bem feminino. Não é à toa na tua apresentação, né? Com 11 anos de idade, eu dizia que queria ser psicólogo. Então vocês veem como eu tinha, na verdade, um feminino muito desenvolvido. Eu queria ajudar a psicologia, né, que é a minha base, digamos assim, de formação, é uma profissão feminina, é uma profissão de acolhimento, é uma profissão de cuidar do outro, né? Isso tudo tem características feminino-maternas aí, não é verdade? Depois, ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu fui descobrindo que eu precisava também desenvolver o meu masculino, que tinha sido reprimido durante muito tempo, né? Para conseguir amadurecer. E eu venho nesse caminho. Eu não sou esse homem com uma fala firme e uma desenvoltura na comunicação, ou não fui sempre assim. Eu era um menino magrelo, tímido, que se escondia, estava sempre ou escondido debaixo da saia da minha mãe, ou me ancorava num outro amigo que era melhor de comunicar e tal. Eu sempre estava ali do lado. Eu era o amigo das meninas, as meninas não me desejavam, elas só gostavam de mim porque eu sabia escutar, entendeu? Então eu era esse homem com um feminino desenvolvido e com um masculino muito fraco. Então, como que eu preciso olhar para isso? Eu preciso olhar para minha família, para minha ancestralidade, digamos assim. O meu feminino, ele vem de toda essa linhagem, digamos assim, da família materna. Principalmente, não só, mas principalmente. O meu masculino vem de toda essa linhagem do meu pai, da família de origem do meu pai, né? Porque não é só o meu sistema familiar de origem, não é só meu pai, minha mãe e meus irmãos.
É todos aqueles que vieram antes. Porque meu pai e minha mãe foram do jeito que foram e são do jeito que são, porque eles carregam informações epigenéticas de muitas gerações que vieram antes, né? Então eu carrego isso tudo, e muitas vezes quando eu olho, não existe nada absoluto, né? Nós sabemos disso, mas muitas vezes quando eu olho para a dificuldade que os homens têm de desenvolver as características masculinas, eu encontro no sistema familiar do pai muitos traumas. Por exemplo, no sistema familiar do meu pai, houve a morte precoce do meu bisavô, por exemplo, de gripe espanhola. O meu avô, pai do meu pai, com 14 anos, teve que assumir como provedor da casa, sair para trabalhar e sustentar a família. Isso, meu pai daí sofreu com depressão a vida inteira. Então, tudo isso está conectado. Por isso também, né, existe toda uma complexidade, mas é por isso também que eu tive dificuldade de desenvolver o meu masculino, a minha força masculina. Isso foi uma dificuldade que eu tive, e até hoje eu continuo trabalhando em cima disso, né? Então, nós somos a soma de todos aqueles que vieram antes de nós, não só do pai e da mãe. Muito bem. Respondido, Maurício Preto. É verdade. E tem uma coisa que acontece com a constelação familiar, né? Tem muitas pessoas... Tu já fez? Já fiz. E na realidade eu fiz parte do campo morfogenético. Eu representei a figura, né, algumas figuras, mãe, pai, enfim, eu participei de uma constelação muito bacana e que Chamamos a gente sabe... representantes. Isso, representante. Essa é a palavra correta. Eu fui muito representante. Impressionante isso. E esse campo é como a gente sente na pele isso, né? Sendo esse representante, realmente se coloca no lugar daquela figura. Que eu pode tenho ser uma mãe, história sobre isso. Por favor. Vou contar bem rapidinho. Primeira vez, uma amiga falou, Flávia, vai conhecer a constelação. Daí eu fui. E eu fui para assistir. Aí eu cheguei e vi algumas constelações acontecendo e a gente fez um intervalo. E nesse intervalo, eu abri um livro. Quando eu abri o livro, a pergunta era: o que você faria se visse uma pessoa se afogando? Aí dava as alternativas. Eu pensei, ela vai morrer porque eu não sei nadar. Foi a primeira coisa que eu pensei, essa pessoa vai morrer porque eu não sei nadar. E aí a gente voltou e a pessoa começou a constelar, né? E ela convidou uma pessoa, porque o representante pode recusar, né? A gente não tem obrigação nenhuma de aceitar em ser representante da constelação. A primeira pessoa negou, a segunda pessoa negou, e eu olhei e eu falei, ela vai vir na minha. E ela veio. E eu disse sim, e comecei a rir, e fui, né, ser representante. Eu descobri que eu era um tio dela que tinha morrido afogado. Foi muito impressionante aquele dia para mim. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui que faz todo sentido e que não é à toa. Eu quero fazer, eu quero me constelar, eu quero, sabe, eu quero entender melhor o que está acontecendo. E aí começou todo um processo. Mas é impressionante. Eu adoro trabalhar com constelação familiar, porque quando surgem essas coisas que são tão surpreendentes e tão certeiras ao mesmo tempo, né, mostra que a gente tem controle zero, que a gente está de verdade entregue para uma consciência maior que nos conduz de alguma forma, sabe? E isso, o meu coração, o meu lado masculino, digamos assim, vibra com esse negócio de não ter controle sobre as coisas. Eu sinto, quando eu sou constelador e quando eu estou colocando os representantes no campo, eu estou entrando num campo desconhecido. É como para mim, pode ser uma imagem fantasiosa, mas para mim é como se eu tivesse a sensação daqueles nossos antepassados, sabe, que entraram no barco e foram para o meio do oceano sem saber o que ia encontrar. É verdade. Se ia ter um grande monstro marinho, ou se ia cair na beirada do mundo, entendeu? Eu entro numa constelação familiar com essa, como que eu vou dizer? Com esse sentimento, assim, sabe? De desafio, do novo.
Exato, cada constelação é algo novo, eu não sei o que vai surgir, eu não sei para onde vai, nem qual é a solução para aquilo. E é o fenômeno, É conduzido. através daquele movimento, traz um movimento de reconciliação, de cura e um olhar para o amor que existe naquela família. Levei um amigo muito cético uma vez. Ele ficou abismado. Ele falou, eu não acredito. E ele foi representante. Ele falou, aquilo aconteceu mesmo. Aquilo aconteceu comigo lá. Eu era representante e eu estava vivendo aquilo. Será que eu posso levar os meus pais? Eu, claro que tu pode levar os teus pais. Vai lá, né? É engraçado como isso acontece, né? Eu acho que para todas as pessoas que presenciam, que são representantes, ou enfim, eu também depois fiz uma constelação onde eu descobri traços, né, aí do sistema familiar do meu pai em que eu estava vibrando, vamos utilizar esse termo, ou talvez honrando, que se utiliza muito a palavra, né? Eu estava honrando aquele, vamos dizer, aquele desafio e aquela cura que eu deveria fazer. Eu estava honrando o meu pai que deveria fazer aquela cura. Aí eu absorvi aquela situação e disse, opa, isso aqui não é mais meu, eu estou honrando ele. Agora eu tenho que honrar a mim. Só corrigindo essa expressão de honrar, não, né, sei que se... a gente usa muito dentro da constelação familiar, só corrigindo a expressão. Nós, muitas vezes, quando estamos num movimento de algum tipo de fracasso, algum tipo de doença, nós estamos sendo leais. Leais, melhor palavra. Repetindo a história, a gente chama isso de lealdade invisível, né? Estamos sendo leais e repetindo de alguma forma ou de forma similar a história de alguém do nosso sistema familiar. Como que eu honro? A honra vem no momento que eu reconheço, tomo consciência disso e eu digo, agora eu vou fazer diferente. Eu sei que o sofrimento, o sacrifício que você atravessou, e eu deixo essa dor com você. A partir de agora eu vou fazer a minha história, trilhar o meu próprio destino e o meu próprio caminho. E quando a gente consegue realmente trilhar o nosso próprio caminho, né, seguir no nosso próprio destino, é que a gente está honrando. Perfeito. Até então, nós estamos presos numa lealdade invisível. Muito bem. A gente está chegando ao final, né? Mas temos um tempo ainda, porque eu acho que... O Maurício sempre tem um tempo. Eu sou o cara que eu sou inimigo do relógio. Eu sou aquela que controla o tempo, porque a gente tem o tempo, né? Então, eu sou a controladora aqui na relação podcast, tá? Depois eu vou te mandar uma mensagem para fazer aí, porque mesmo a gente sendo sócio, né? A gente sabe como é que funciona. Paulo, por que é tão comum, tá, a gente se conectar à fala do medo ao invés da fala do amor? Da mesma forma que a gente se conecta mais ao fracasso do que ao sucesso. Verdade. Né? O fracasso faz com que a gente se conecte com muito mais pessoas do que o sucesso. Tu já percebeu que quanto mais sucesso nós temos, mais nós acabamos nos afastando de certas pessoas, do nosso sistema, da nossa família, da nossa origem, a gente acaba se afastando, né? O sucesso nos leva para esse lugar, onde poucos se encontram nesse lugar chamado sucesso, muitos se encontram nesse lugar chamado fracasso. Quando eu digo para vocês, olha, eu estou passando por uma situação muito difícil, sabe, lá em casa, meu filho, assim, assado, logo eu ganho o quê? Empatia de vocês. Olha, eu conheço também, eu já vi, eu tenho um casal de amigos que também sofre com algo parecido, tem um filho dessa e dessa forma, e rapidamente eu me conecto com vocês. O fracasso, a dificuldade, a doença, a dor é uma forma de se conectar muito mais rápido com as pessoas. E eu me sinto pertencente, então. Agora, quando eu chego numa sala para contar sobre um grande sucesso que eu tive, sobre uma conquista, sobre algo impressionante que aconteceu comigo, as pessoas podem até me dar parabéns, até bater a palma para mim, mas você tem um negócio ali além do aparente. O efeito disso é eu ser excluído. A mesma coisa acontece em relação ao medo.
né? O medo me conecta com todos aqueles que tiveram a sobrevivência ameaçada. O medo me conecta com a minha ancestralidade, com aqueles do meu sistema familiar que tiveram que lutar pela sobrevivência. Hoje nós, a não ser em momentos difíceis como o Rio Grande do Sul está passando agora, né? Mas no dia a dia comum da gente, a gente não se vê lutando mais pela nossa sobrevivência. É só chegar em casa, tem comida na geladeira, não é? Então tem alguma coisa, nem que tenha ovo só, a gente vive numa época tão abundante, né? De uma abundância incrível como nunca esteve na história. Só que o medo nos conecta com os nossos antepassados que lutaram pela sua sobrevivência. É por isso que é tão mais fácil de conectar com medo, porque ele nos conecta a isso. Faz sentido? Faz sentido. Faz sim, com certeza. E eu adorei a relação do sucesso e o fracasso. Eu estava precisando ouvir sobre isso hoje. O que é o medo? O medo é uma projeção futura de uma grande catástrofe, certo? Sim. O medo não é algo concreto e real da minha vida, na maior parte das vezes. Aquele medo que faz parte da minha vida, poxa, eu já me machuquei quando eu entrei no relacionamento dessa forma, né, e tal, é um medo que nos ajuda, da prudência, né, que nos ajuda a escolher melhor e tal, é algo que a gente lida, que não nos paralisa. Estou falando daquele medo que ele paralisa. É um medo de uma projeção, é a projeção de uma catástrofe futura, né, de algo que não aconteceu ainda. O que eu estou projetando? Alguma experiência concreta de algo que aconteceu na história da minha família. Tem alguns homens, eu tenho trabalhado muito sobre relacionamento ultimamente. Eu vi algumas lives. Eu vou ter uma imersão chamada Antídoto, que eu vou trabalhar justamente as indisponibilidades do amor, as pessoas que não conseguem avançar nos relacionamentos ou não conseguem encontrar uma forma de construir um relacionamento bom e duradouro, né? Então, esses dias eu estava atendendo um homem que chegou para mim, uma história clássica, né? Estava namorando há 3 anos, quando a namorada pressionou ele para casar ou não, ele travou. Né? Parece coisa clássica e muitos dizem, esses homens de hoje em dia e tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Esse travar dele, a gente foi desenvolvendo o trabalho de tomada de consciência, de autoconhecimento. O que foi a tela azul do Windows que veio, né? Ele travou completamente, tanto que o relacionamento acabou terminando. Mas da onde veio, cara? Ele nem conseguiu identificar, ele só identificou depois em terapia. Um medo muito grande de viver aquilo que os pais viveram. Eles, aos 14 anos, ele passou por uma experiência traumática de separação dos pais. Qual é a forma mais segura que ele tem de garantir que isso não vai acontecer com ele? Não se comprometendo. Só que isso tudo estava no inconsciente dele. A gente precisou trabalhar para trazer isso para a consciência. E agora ele começar a tomar atitudes diferentes. É bem possível que a namorada dele não queira ele de volta, né? Porque aconteceram coisas difíceis ali. Mas, quem sabe mais na frente, ele pode encontrar agora uma pessoa e se libertar desse medo. Mas nem ele sabia dizer que era medo, entendeu? Foi um travar total. Travou. É bom quando as pessoas vão atrás, né, das coisas. Verdade, esses traumas que a gente também ia trazer aqui, né, de forma... Temos ainda tempo, Flavinha? Não temos tempo. Não, que a gente começa... que todos os traumas que a gente tem de relacionamentos dos nossos pais e até traumas quando a gente é pequeno, digo o homem e também a mulher, refletem nos relacionamentos, né? Muito, muito. Muito, muito. E aí são impedimentos, por exemplo, até dentro da relação... São coisas que impedem a intimidade, sabe? Porque para a construção da intimidade, de um relacionamento bom e duradouro, sempre chamo de um relacionamento bom e duradouro, sabe? Que eu acho que é o que a maior parte de nós quer. De verdade, eu acho que todos nós queremos. Um relacionamento bom e duradouro. Né? Que a gente possa confiar e construir algo junto
e que dure bastante tempo, não necessariamente para a vida inteira, mas dure bastante tempo. É necessário para construir um relacionamento bom e duradouro, construir intimidade. Como que eu construo intimidade sendo vulnerável? Demonstrando e falando e expressando os meus medos mais profundos. Meus medos de ser rejeitado, abandonado, excluído e tal. Só que como que eu vou expressar isso se eu nem me conheço? Eu nem sei que eu sou dominado muitas vezes por um medo que está lá escondido. Escondido debaixo de uma camada de de defesa, sabe? De autossabotagem muitas vezes. Aí os casais, eles não conseguem muitas vezes romper certas barreiras de intimidade para construir essa intimidade porque tem um monte de medos ali por trás, medos conectados a experiências reais, dores e traumas de dentro do sistema familiar que nunca foram resolvidos. Muito bem. Gente, esse intensivão, essa imersão aí que o Paulo vai dar fim de semana, não vai acontecer quando a gente for exibir o episódio com ele, tá? Mas você pode procurar ele para fazer o intensivão da mesma forma, que não tem problema nenhum, né? Tá tudo certo. Então tá. Com certeza. Paulo, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo aqui conosco. Grata mesmo, obrigada. Verdade, gratidão mesmo. Desculpa se a gente ficou muito focado nos homens. Né? Tá louco. Mas é que eu costumo dizer que eu sou... Por favor, Paulo. Especialista em homens, né? Eu sou um psicólogo, nem existe essa especialidade, eu criei essa especialidade. Eu sou um psicólogo especialista em homens. E o interessante, né, na hora que a gente estava comentando em trazer o Paulo para trocar essa ideia, também é um diferencial que, particularmente eu falando, né, o Maurício Preto, o Preto falando aqui, a respeito de constelação, a constelação familiar está muito aliada a mulheres consteladoras, né, que a gente comentou. Agora, consteladores eu acho que são poucos, né, Paulo? Assim como dentro da psicologia também, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, aqui na UFSC, né? E eram 35 alunos que entraram na minha turma e 33 eram mulheres. É isso então, aí, né? É um universo bastante feminino. Bastante feminino. Perfeito. Então, tá. Paulo, brigadão. E o Instagram. Por favor. A gente vai colocar na descrição, né? Na descrição. Na descrição. Pode chamar para as redes, para os cursos, Paulo, por favor. É verdade. Por favor, eu tenho um trabalho que se chama Homem Inteiro, inclusive agora Sério? Eu vou dando o meu primeiro livro num grande encontro que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de julho. O Legado vai acontecer aqui em Florianópolis, no Centro-Sul. Vai ser um grande evento da comunidade ao redor do Raízes Instituto, que é minha escola de constelação familiar, onde eu treino consteladores, né? Pessoas que querem desenvolver isso como profissão. Vai acontecer dia 5, 6 e 7 de julho, agora 2024, tá? Nós estamos, eu não sei que hora quando que vocês vão ver esse podcast, mas agora dia 22 e 23 tem o Antídoto. Em setembro vai ter uma outra imersão de homens também, mas eu tenho mentorias e grupos de homens que eu abro a cada 2 meses para passar por todo esse processo de autoconhecimento que vai te levar para uma maturidade completa em todas as áreas da vida. Nós trabalhamos a área amorosa, finanças, trabalho, relação com os filhos e tudo isso. Eu sou apaixonado pelo trabalho com homens porque ele é fundamentado na minha própria caminhada e descoberta em direção à maturidade. Então vai lá em @paulopimon para conhecer todo esse trabalho que eu faço. Tá ótimo. Gratidão, muito Paulo bem. Pimon. Muito obrigada. Grande abraço. Tudo bem, esse foi o podcast com o patrocínio de JC Manutenções Elétricas, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e Caxias do Sul, em empreendimentos corporativos e residenciais, e também, Maurício Preto. Na hora de importar ou exportar, pois conta aí com os experts em comércio exterior, conte com a Eficienza Negócios Internacionais. E não te esquece, segue a gente lá no Instagram, @podcast30, que é o nosso né, conhecido, e também se inscreve no YouTube, tá curtindo no YouTube, vai aí, te inscreve para fortificar o canal, né? Ativa o sininho para não perder os novos episódios, então manda ver. Além disso, TikTok e também no nosso
clássico e confirmado Spotify. Tá ouvindo a gente? Já aproveita aí, dá um joinha, compartilha com a galera. Não te esquece de compartilhar muito esse conhecimento aí, esse despertar do podcast. Não, na verdade, lembra de compartilhar e muito, mas manda ver, mas compartilha demais. Beijos, valeu!